Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Agradecer a Beatriz e a Aja Saúde pelo convite que foi feito à Associação de Debates Académicos da Universidade do Minho para moderar este debate com excelentes oradores. Tenho certeza que haverá de ser muito interessante. Eu passaria, antes de começar, a uma pequena apresentação dos nossos oradores, que certamente será breve relativamente a todas as conquistas e as capacidades das oradoras que nós temos aqui hoje, mas ainda assim para que fiquem com uma ideia de quem é que vai estar efetivamente a participar nesse debate. Eu começo pela doutora Catarina Amaral, que é pedopsiquiatra, formada em Medicina na Universidade do Minho e com formação específica em Psiquiatria da Infância e da Adolescência no Hospital Pediátrico em Coimbra. Atualmente exerce no Hospital Senhora de Oliveira, em Guimarães, e também tem várias intervenções no meios de comunicação social, com particular enfoque na saúde mental das crianças e adolescentes em tempo de pandemia. A doutora Gabriela Santana, que é psicóloga clínica e da saúde, licenciada em mestre em Psicologia pela Universidade do Minho e membro efetiva da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É psicóloga na linha de apoio SOS Covid-19 e psicóloga clínica na APSIO Minho, e também integra diversos projetos na APSIO Minho, nomeadamente o projeto Ser Mais das Academias Gulbenkian, o projeto Adolescer em Tempo Covid-19 e o projeto Pro-Child Co-Action Against Covid-19, de rastreio, avaliação e intervenção dos problemas de saúde mental das crianças em contexto de pandemia. A doutora Filipa Oxenol, que é psicóloga clínica e da saúde, também é licenciada em mestre pela Universidade Católica Portuguesa do Porto e membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Tem especialidade avançada em neuropsicologia e também especialização em psicoterapia na Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas e pós-graduações também nas áreas da avaliação e reabilitação neuropsicológica da infância à idade adulta, suicídio e comportamentos autolesivos, assim como parentalidade e educação positiva, entre outros. E passo também à nossa secção dos criadores de conteúdo, presentes aqui na figura, em primeiro lugar, da Lara e do Hugo, que são empreendedores e nómadas digitais, ambos licenciados em Marketing pela Universidade do Minho, encontram-se a terminar o mestrado em Desenvolvimento de Negócios Internacionais na Universidade de Aarhus, em Dinamarca, e ao longo dos seus percursos viveram em mais de 6 países, incluindo a França, a Finlândia, a Inglaterra, a Dinamarca, Portugal e Brasil, e são autores do canal YouTube Lara e Hugo, criado há mais de 6 anos e que em 2019 atingiu os 100 mil subscritores, e agora são criadores da empresa e podcast Teu Próximo Passo. E por fim, a Margarida Paraíso, que também está cá connosco, encontra-se um bocado a meio da medicina e da criação de conteúdo, porque é estudante do 6º ano da Escola de Medicina da Universidade do Minho, e que nos deixa aqui um pouco do seu contributo, a dizer que sempre quis ser médica, mas entendo hoje que hoje em dia existem novas formas de exercer medicina e a presença nas redes sociais é uma delas, portanto também será capaz de dar um ótimo contributo para a conversa e o debate que nós queremos ter aqui hoje. Antes de propor a primeira questão, eu queria deixar 2 avisos. Primeiro, pedir a todos que mantenham os microfones desligados ao longo da sessão, por motivos de conveniência, claro. Ao fim, será reservado um espaço para nós respondermos as questões do público. Aí poderão então ligar os microfones caso queiram propor alguma questão ao nosso painel. Se não, podem deixar também as questões no chat e nós, ao fim, reservaremos um pequeno tempo para responder a essas questões. E passando então àquelas pessoas que querem efetivamente ouvir, eu introduziria esta conversa com uma questão que passaria primeiro talvez até à Lara, o Hugo e a Margarida, que é efetivamente a seguinte: o que é que vocês sentem ser, ou o que é para vocês ser criador de conteúdo, influencer, e qual o impacto que vocês efetivamente sentem do conteúdo que vocês criam na saúde mental dos vossos seguidores, sejam estes impactos positivos e negativos,
E depois eu passaria o outro lado dessa questão para a nossa equipa de psicólogos e psiquiatras, que era efetivamente da vossa parte, quais os impactos que vocês veem que existem efetivamente na saúde mental e física das crianças, adolescentes e jovens, como resultado das influências digitais e das redes sociais. E pronto, passaria a primeira palavra a Lara e ao Hugo, então, para começar este debate. Olá, é um prazer estar aqui. Boa tarde, é um prazer. Para nós, ser criadores de conteúdo, acima de tudo, é carregar uma enorme responsabilidade nas costas. Responsabilidade, primeiro, ao saber que a maioria das pessoas que nos acompanham são jovens. Jovens esses que, em meio à pandemia, ainda se encontram num estado mais delicado a nível do que realmente deve ser influenciado. E também, acima de tudo, um grande prazer de ter a oportunidade de colocar a nossa voz para as pessoas ao redor de Portugal e ao redor do Brasil, e por acreditarmos que a influência que a gente pode passar pode sim trazer uma enorme transformação na vida desses jovens, tanto a nível deles construírem a vida dos sonhos dele, quanto a carreira dos sonhos dele, que acima de tudo é o que nos move diariamente. Quando nós construímos o Teu Próximo Passo, foi precisamente nesta parte de ajudar as pessoas a criarem os sonhos delas que nos motivou mais. Quando nós formos estudar na Dinamarca, nós sentimos um bocado perdidos sobre o que é que nós queríamos fazer depois do mestrado. E foi aí que nós começámos a ver a carreira do empreendedorismo, o percurso do empreendedor, como uma possibilidade. E nós entendemos o quão difícil é empreender também. Os obstáculos são imensos. E foi preciso muita ajuda também. Nós tivemos mentores por trás, nós tivemos muita ajuda por trás. E foi aí que nós decidimos também abrir as portas e tentar ajudar também as pessoas que neste momento, no meio de uma pandemia, no meio de uma época que o mundo anda mais devagar e precisam de pensar um bocado mais sobre o que é que realmente é o ideal de vida que eles querem, nós tentamos dar a mão e tentar ajudar ao máximo, não é? Isso. No meio da internet tem muita coisa, tem de tudo na internet, né? A gente nunca tem como saber o que vai nos esperar. E é por isso que uma das coisas que eu mais falo é na questão da responsabilidade pelo meio do criador de conteúdo e também da pessoa que segue. A gente tem que saber quem a gente segue. A gente tem que fazer isso com intenção. Então, uma das coisas que eu acho que é extremamente necessária nesse momento que a gente está vivendo é a gente ensinar os jovens a realmente escolherem com cautela as pessoas que eles vão se inspirar. Porque tanto pode ser algo muito positivo, quanto pode ser algo extremamente prejudicial. A internet chega a ser um espaço um bocado tóxico às vezes, e é um espaço que tanto pode ser seguro se usado com consciência, como um espaço que nos pode prejudicar. Pode nos prejudicar a nível de autoestima, a nível de saúde mental mesmo, que nós estamos a ver aqui, porque realmente nós temos de ter cuidado com quem nós deixamos entrar nas nossas vidas e quem nos deixamos influenciar por. É isso, Bernardo, para essa pergunta. Margarida, não sei se queres também contribuir um pouco. Olá, antes de mais queria agradecer o convite. Como eu disse também na minha descrição, eu não me considero uma influenciadora, eu sou estudante de medicina e o que eu comecei a fazer foi partilhar aquilo que é a minha rotina normal como estudante nas redes sociais, e isso teve algum impacto nas pessoas que me começaram a seguir, mas nunca foi uma coisa propositada e planeada, e portanto eu sinto que neste caso estou assim um bocadinho aqui no meio, porque a Lário tem informação na parte de marketing, as outras oradoras têm informação médica e clínica sobre a parte do impacto na saúde mental, e que é muito importante ver estes dois lados, e eu estou aqui um bocadinho com um pé de cada lado. Pronto, a minha forma de ver e aquilo que me deu vontade de criar conteúdo foi perceber que há pessoas que estão dispostas a receber qualquer tipo de conteúdo. E, no meu caso, eu me sentia que existia falta deste tipo de conteúdo, principalmente na medicina, mas não só, relativamente a estudos e dificuldades, porque quando se está a estudar, e neste caso eu sinto que muita gente chegou à minha rede social desde que eu comecei a estudar para a PNA, o que é bastante contraditório, porque agora que eu estou a estudar mais é que as pessoas começaram a chegar mais, e eu sinto que isso se deve ao facto muito relacionado à pandemia,
porque durante esta fase as pessoas sentiram-se muito mais desapoiadas e pessoas que estavam a estudar, sobretudo universitários, sentiam necessidade de ter alguém com quem se identificassem na parte dos estudos. E foi por isso que eu comecei a criar conteúdo. É uma responsabilidade, mas eu sinto que é benéfico, no meu caso, para as pessoas que me têm seguido e da plataforma que têm criado. Começando talvez então pela doutora Filipa, quais foram então o impacto e as consequências que têm visto, e passam depois para a doutora Catarina e eventualmente para a doutora Gabriela, os impactos e as consequências que têm vindo a aparecer na saúde mental e física das crianças, jovens e adolescentes por causa das redes sociais? Olá, muito obrigada por esta oportunidade. A verdade é que o impacto das redes sociais não é só de agora, já vem de alguns anos para cá. No entanto, dadas as circunstâncias em que nós estamos todos a viver, teve aqui um ênfase muito maior, não é? Porque basicamente vivemos a nossa vida social através das redes sociais. E sendo a adolescência, não é, uma fase da vida de transformação, em que estão-se a dar importantes mudanças, não só fisiológicas, mas também psicológicas. E tendo em conta que se foi retirada aqui digamos, aqui a maior, a dimensão que tem maior importância, que é a parte social, não é? As redes acabam por tomar aqui outra preponderância. E, portanto, se nós formos pensar aqui em termos de impacto, como é óbvio, nós temos sempre um impacto positivo e um impacto negativo. Portanto, o positivo é realmente, se calhar, uma maior sensibilização para alguns conteúdos que são efetivamente importantes e que fazem sentido para a nossa vida. No entanto, também cria aqui uma discrepância entre aquilo que eu imagino ser e aquilo que eu posso ser. E aqui é onde é digamos, o que calha, ou o que acaba por recorrer mais até à consulta de psicologia. Até porque estas questões da autoestima estão muito associadas aos conteúdos, não é? O exemplo muito prático é que, por exemplo, o ano passado, no primeiro confinamento, as descrições que eu ia obter até dos adolescentes que estavam em consulta e até de jovens adultos era que toda a gente fazia ginástica, toda a gente tinha uma atividade e que eles nem sempre conseguiam ter esse registro tão ativo e que isso lhes causava muito desconforto, que é porque é que o outro consegue e eu não consigo. E, portanto, muitas vezes isto cria aqui uma angústia muito grande e que, se por um lado alguns têm uma base de suporte que lhes permite fazer uma escolha, porque podem partilhar estas angústias, existem outros adolescentes e jovens adultos que não têm e acham que aquele é que é o modelo que deve de ser seguido. E, portanto, temos sempre aqui este dilema que cabe tanto aos criadores de conteúdo, mas também a nós, sociedade em geral, desmistificar e ajudar os adolescentes. Portanto, todos nós temos aqui um papel importantíssimo nesta desmistificação e por isso é que este debate se torna aqui também bastante importante. Doutora Gabriela, não sei se quer também contribuir um pouco. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas de painel, a todos que nos estão aqui a ver, e agradecer mais uma vez à Beatriz e ao Ajassou pelo convite que me foi feito, e se calhar aproveitava já algumas ideias que foram lançadas e que de certa forma aqui ao encontro. Julgo que foi o Hugo que referiu que aqui as redes sociais e esta influência que se pode ter nas redes sociais pode ter aqui um impacto positivo ou negativo, também a doutora Filipa já referiu, e de facto é mesmo assim. E mesmo na literatura temos vários estudos e o impacto das redes sociais e das plataformas digitais não é todo de agora, como a doutora também já referiu, já são aqui questões que mesmo a psicologia já tem estudado, mas de facto pode haver aqui este impacto positivo e estas influências podem ser positivas no sentido de inspirar os adolescentes, porque a adolescência, como a doutora também já referiu, é uma fase elemental com muitas mudanças, é uma fase em que eles estão aqui a construir a sua identidade, a descobrir-se, a revelar-se, a querer-se afirmar.
Depois há aqui esta questão dos pares, da integração, do sentimento aqui de pertença ao grupo, o grupo social mais restrito aqui dos amigos, por exemplo, também tem esta componente que agrava aqui um bocadinho de leva estas comparações, e que foi que já referiram aqui há pouco, de se alguém consegue fazer isto, eu também tenho que fazer, porque senão não sou tão bom ou não estou ao mesmo nível que... E de certa forma que este contexto de pandemia, que o facto de retirarmos aqui este contexto de interações que é fundamental na adolescência e que faz parte, tirarmos isso e ficarmos aqui um bocadinho confinados, literalmente aqui confinados ao digital e ao mundo para as influências, acaba por também agravar também esta necessidade de constante, se calhar, de encontrar ou de estar a par do que é feito, o que é que está, passando aqui mais a dizer como o que é que está mais na moda, o que é mais falado. Ainda há aqui há uns dias uma adolescente comentava comigo que no Twitter é onde se passa tudo e que se ela não está a par de alguma coisa ou se fica ali um bocadinho mais à parte. E eu sinto que é muito isso que acontece aqui nos adolescentes, e mais ainda nesta situação aqui de pandemia. De facto, aqui as plataformas digitais, as redes sociais e os influenciadores têm aqui um impacto, tanto pode ser negativo, pode provocar aqui, de facto, níveis baixos de autoestima, contribuir para a ansiedade de querer ser como alguém, ou pode também ter este efeito positivo de mais de inspirar. Ok, se é possível fazer isto, eu também tenho consigo, o que é que eu preciso para conseguir alcançar isso. Eu também acho que este debate é, sem dúvida, muito importante, porque este impacto pode ser para os dois lados, mas é importante também pensarmos que impacto positivo é que pode ser este, e da parte da psicologia e da parte dos influenciadores, o que é que se pode fazer neste sentido também. Eu penso que nós perdemos por um momento a doutora Catarina Amaral, porque acho que ela está a ter algumas dificuldades de conexão, que já vi sair e entrar um pouco da chamada. Acho que nós podemos dar prosseguimento, mas assim que ela voltar, passamos também um pouco a palavra para ela. Mas eu pegaria então aqui nessa parte que já foi mencionada, e acho que é impossível de escapar nesse momento, que é a pandemia, não é? Nós estamos todos consumados, a vida de todos nós consumadas no facto de nós estarmos em confinamento, não estarmos a poder ter esse contacto entre as pessoas. Mas aqui também o que já foi dito é que, em certa parte, as redes sociais também servem como um escape dessa realidade. E aquilo que eu iria perguntar aqui é, e dirigiria essa questão talvez primeiro até às nossas psicólogas, que é se as redes sociais podem surgir efetivamente como uma ferramenta efetiva no cuidado e no desenvolvimento da saúde mental das crianças e dos adolescentes, mas até que ponto então as pessoas que ocupam e os criadores de conteúdo que ocupam essas redes têm uma responsabilidade social pela saúde mental e pelo bem-estar daqueles que os acompanham. Não sei se a doutora Filipa gostaria de começar, e eu depois passo para a doutora Gabriela e para os nossos criadores de conteúdo também. Como é óbvio, os criadores de conteúdo têm a responsabilidade, todos temos. Eu não sei, aqui a questão seria se todos têm a noção da responsabilidade que têm. Porque há muitos que têm, e efetivamente nota-se no cuidado que têm até nestas questões mais corporais, porque eu se calhar vou-me reduzir aqui um bocadinho ao Instagram, porque é aquele que eu uso mais, mas o que se nota ali é muita imagem física, não é? Portanto, e se há alguns que efetivamente têm este cuidado de, ok, eu até estou assim, mas vocês poderão não estar e poderão até alcançar este físico que eu tenho, existem outros que não têm este cuidado. E é engraçado porque nota-se muito isto na própria consulta. Eu tenho algumas adolescentes que têm perturbações do comportamento alimentar, em que elas referem que uma das coisas que despoletou foi precisamente elas seguirem algumas influências ou criadoras de conteúdo que se focam muito nestas questões corporais e que elas não estavam a conseguir ter, ou melhor, elas queriam ter a barriga que elas tinham. E, portanto,
depois é esta questão que elas às vezes perdem a noção do tempo que se demora a ter aquela barriga e que nem todos os corpos são iguais, que nem por muitos cuidados que nós tenhamos na alimentação, muitas vezes a nossa própria estrutura óssea não permite chegar àquele corpo, e isto cria aqui um desconforto muito grande. E por isso é que às vezes há aqueles comentários, não é, que até são mais negativos, se não estás a perceber porque é que estás assim. Portanto, tudo isto aqui cria aqui muito, muito ruído neste desenvolvimento que supostamente deveria de ser o mais saudável possível. E portanto, lá está. Se alguns têm esta consciência, e ainda bem, existem outros que ainda não têm. E mesmo quando se lhes diz que deveriam de ter, quase que levam isto a mal como uma crítica muito grande. E portanto... e é importante trabalhar isto com os adolescentes e até com adultos, especialmente agora, neste momento que estamos a viver. Portanto, já deixou, ou seja, esta questão dos influencers não é só tem maior importância na adolescência, precisamente por aquilo que a doutora Gabriela estava a dizer, porque é a formação, não é? Da identidade e deste sentimento de pertença, mas também jovens adultos e adultos também têm aqui uma relevância muito grande. Portanto, não sei se a doutora Gabriela também quer acrescentar aqui. Eu diria que o essencial é mesmo esta responsabilidade dos influenciadores e o que é que estão a tentar influenciar. Porque respondendo aqui à questão, Bernardo, de facto as redes sociais podem contribuir para promover a saúde mental e este desenvolvimento saudável dos adolescentes. No entanto, é preciso também ter aqui cuidado como é que se faz isso. Porque imaginemos que tentamos aqui influenciar e até mostrar, aqui eu pegando o exemplo da doutora Filipa, mostramos aqui corpos muito atléticos ou muito bem definidos, mas isso não é algo que seja realista para toda a gente. Não chega a tentar influenciar de eu sou assim, vocês também conseguem ser assim. Não é preciso, ok, eu sou assim, tive este processo todo até aqui. É preciso mostrar também o outro lado, porque às vezes mostrar se calhar aos adolescentes o resultado só ao final, isso não chega para eles, pois eles, ao tentarem fazer isso e não conseguirem, por várias razões pode aqui levar a isso, e que isso pode gerar também aqui muita angústia, muita ansiedade, até frustração com eles mesmos. Portanto, acho que aqui esta responsabilidade, claro que infelizmente não conseguimos também aqui controlar tudo o que vai parar aqui às redes sociais, mas que o facto é que as redes sociais é que o meio que conseguimos chegar aos vários adolescentes, isso sem dúvida que sim. O problema é o que é que se transmite e a forma como se transmite. Transmitir aqui cenários demasiado cor-de-rosa, unidade perfeitos, sem defeitos, digamos assim, é irrealista e isso não existe. Imaginemos que com um adolescente que até se calhar que se sente assim mais sensível ou não se consegue aqui identificar com os colegas, ao ver estes cenários assim demasiado perfeitos, pode gerar aqui esta própria ansiedade e até tipologias um bocadinho mais graves, como por exemplo a depressão de não sou assim, eu não consigo ser assim, nunca vou ser aceito, nunca me vou sentir bem com os meus amigos, com a sociedade em si. Esta questão aqui da responsabilidade e o que é que se transmite é sem dúvida muito importante. Sim, a doutora Catarina, penso que já está de volta connosco, sem problema. Isto das redes sociais e a internet, isto é um problema atual, não é? De uma pessoa num congresso verdadeiro não desaparece. E aqui, de facto, olha, não sei o que é que aconteceu, mas eu fiquei mesmo sem net, desculpem, perdi mesmo isto num debate, é uma chatice eu perder o que as outras pessoas disseram, porque corro o risco aqui de me repetir um bocadinho aquilo que as minhas colegas já foram falando, que tenho a certeza absoluta que foi na mesma linha das coisas que eu teria para dizer aqui em relação ao impacto da saúde mental. Ouvi aqui uma parte da doutora Filipa, de facto, sobre a ambivalência disto ser bom e ser mau, e é exatamente isto que as redes sociais são na adolescência, não é? São boas e são más, e é preciso termos aqui muito cuidado e percebermos porque é que elas são boas e porque é que elas são más. Efetivamente, a adolescência, como também ouvi a doutora Filipa falar, é uma fase de desenvolvimento, de autonomização, de autoexploração, de autoconhecimento, de separação do sistema família para o sistema de pares, e não tanto só pela pandemia, mas de facto por isto tudo estamos a dificultar aqui esta separação e individuação dos indivíduos, dos adolescentes. Em relação às redes sociais, não na pandemia, ou seja, sempre em relação às redes sociais, isto tem muito impacto, principalmente nos adolescentes que já têm
algum problema de saúde mental ou que já possam ter aqui algum risco de problemas de saúde mental, não é? E logicamente que este rápido desenvolvimento socioafetivo dos adolescentes depois também pode ter aqui muito impacto no que nos traz as redes sociais, tem uma alta sensibilidade à informação, à desestabilidade social, ao confronto com as imagens dos outros, que isto era o que dizia agora a doutora Gabriela, precisamente a imagem dos outros, verem a imagem dos outros e poderem sentir alguma frustração, que realmente acontece muito, não é? Que é a chamada comparação social e, de facto, não querendo dizer que todos os conteúdos que são publicados são trabalhados, a grande maioria dos conteúdos publicados pelos influencers nas redes sociais são trabalhadas previamente, portanto as pessoas, grande maioria das vezes, não mostram a parte má e pronto, ainda bem que aqui a Margarida faz um bocadinho desse trabalho de mostrar a parte mais difícil ou mais do estudo, ou dar aqui algumas dicas que é muito importante, mas perdi agora a minha linha de raciocínio. Mas pronto, e dizendo que há coisas boas e há coisas más, não é? E de facto as coisas boas são o aumento da socialização, nomeadamente neste período de pandemia em que a socialização deve-se essencialmente às redes sociais. E há um estudo até muito interessante que saiu, um artigo que saiu em 2020, muito interessante, sobre o impacto da saúde mental nos adolescentes, que de facto fala destes pontos essenciais do ser bom por ser um sítio de entretenimento, de melhorar o humor dos adolescentes, da própria exploração da identidade. Muitas vezes as pessoas não se conhecem e ao conhecerem coisas novas e conhecerem sítios diferentes, percebem, afinal gosto disto, afinal gosto daquilo. Inclusivamente fala da comunidade LGBT de ter aqui alguma identificação com pares que muitas vezes não têm na vida real e acabam por conhecer outras pessoas e poderem falar. Expressão criativa é outra coisa que é muito importante também das redes sociais, não é? Nós podemos expor a nossa criatividade, podemos mostrar aquilo que nós fazemos, que se calhar de outra forma não temos esta possibilidade. E depois realmente a conexão social, que é isto de facto, de nós falarmos uns com os outros, são aqui as partes boas das redes sociais. As partes menos boas das redes sociais são, e não sei se isto já foi falado, o cyberbullying, é uma coisa que dá-se pouca importância, fala-se pouco, é extremamente importante. Não sei se falaram, já falaram? Não estou a ouvir ninguém. Ainda não. Ok. Pronto, o cyberbullying de facto, há aqui alguns estudos muito interessantes, porque de facto houve um aumento das taxas de episódios depressivos e tentativas de suicídio, mais ou menos na altura em que houve este boom das redes sociais e, portanto, não há grandes estudos comparativos diretos a dizer as redes sociais aumentam estes sintomas e a saúde e a doença mental, mas temos que perceber que se calhar pode haver aqui uma causalidade, não é? E a exposição a comportamentos de risco nas redes sociais, por exemplo, aumenta os comportamentos de risco, e nomeadamente neste artigo, fala de um estudo que também foi feito em adolescentes que foram internados por tentativas de suicídio, por comportamentos autolesivos, e que, não me quero enganar nos valores, mas cerca de 30% reportavam terem visto nas redes sociais nos últimos 15 dias alguma pessoa a ter algum comportamento destes. Portanto, isto é muito expressivo e nós temos que evitar e tentar proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, de serem expostos a este tipo de coisas nas redes. Pronto, o cyberbullying é uma coisa que temos de estar muito atentos. Os conflitos online, não é? Com aquelas discussões de toda a gente conhece, das caixas dos comentários e discussões que não interessam para nada, e de facto ninguém tem a ganhar com coisas dessas, com esses conflitos. E efetivamente a exclusão social também pode acontecer, não é? Porque, como toda a gente sabe, há grupos e há likes, e há gostos, e há comentários, e depois há pessoas que se sentem excluídas porque ou não têm likes ou não são tão gostadas nas redes sociais e não têm redes sociais tão apelativas, e de facto isto também pode trazer aqui algum risco de agravamento de alguns quadros de saúde mental. Eu já estou a falar para aqui há não sei quanto tempo, desculpem se estou-me a alargar aqui um bocadinho, porque eu perdi aqui um bocado o debate e não sei também o que é que já falaram. Também a doutora Catarina teve um pouco ausente na primeira intervenção, por isso também não há qualquer mal que tenha se estendido um pouco mais agora. Eu perguntaria então à Margarida e depois à Maria Hugo, mesmo essa questão, que é que responsabilidade que vocês sentem ter e que cuidados é que tomam ou que sentem que devem tomar para preservar também a saúde mental daqueles que vos seguem e que vos assistem e assim por diante. Então, eu queria só ressalvar que eu não estudei esta temática e eu penso que o contributo que eu posso dar a este debate é mesmo a minha experiência naquilo que
eu recebo e o feedback que eu recebo nas redes sociais. E uma coisa que eu acho que é uma coisa diferente que a maioria das pessoas, se calhar, pensa, é que os influenciadores não são só as pessoas que têm 100 mil seguidores ou 200 mil seguidores. Toda a gente pode ser um influenciador no conjunto de pessoas que segue e na comunidade em que está inserida, independentemente do número de seguidores. Com isto eu quero dizer que, no fundo, nas redes sociais, toda a gente influencia e é influenciado por coisas que os nossos amigos, que os nossos colegas, que as pessoas que nós conhecemos põem. No meu caso específico, que o meu tema da minha rede social é o estudo, na verdade, eu uma vez fiz uma sondagem e perguntava se as pessoas ficavam mais nervosas por verem que os outros estão a estudar, ou põem uma fotografia, um story, em que daquele dia de estudo e se calhar é um feriado ou é um dia de Páscoa, e isso, uma simples coisa dessa causa ansiedade nas outras pessoas e influencia o estado mental das outras pessoas. E não tem nada a ver com o número de seguidores, tem a ver com um acesso a uma realidade que não teríamos se não fossem as redes sociais, ou seja, nós partilhamos muito mais e isso acaba por chegar a toda a gente muito mais informação, e não é só sobre os criadores de conteúdo, eu acho que é mesmo sobre toda a gente, e as redes sociais, às vezes um comportamento ou uma depressão ou sentimentos mais negativos surgem não só das pessoas que estão a criar conteúdo propositado e com uma estratégia de marketing, etc., mas de pessoas que nós conhecemos e que acabamos por ser atingidas, entre aspas, por coisas que postam nas redes sociais. Relativamente à questão da imagem, que pronto, é uma das coisas que as redes sociais são muito focadas, eu também sinto que isso sempre existiu, ou seja, sempre houve o culto da imagem, sempre existiu, só que as referências eram outras, ou eram as modelos, ou eram as atrizes, e agora são as influencers. Pronto, eu acho que isso sempre existiu e sempre teve que haver um cuidado da parte dos pais e dos educadores para dizerem que aquilo são pessoas que trabalham para ter aquele corpo. Por isso, eu acho que, da mesma maneira que na nossa altura, as modelos que eram mairíssimas, a minha mãe dizia que elas viviam e tinham que fazer várias coisas para ser assim, porque aquilo não é, se calhar, o mais normal. Por isso, eu acho que esta importância e este cuidado que tem que se ter com a imagem já vem de sempre, porque os adolescentes sempre sentiram a sua imagem e sempre se sentiram ameaçados e sempre tiveram muitas preocupações com a sua imagem. Enquanto criadora de conteúdo, aquilo que eu tento passar é que toda a gente é vulnerável, porque é aquilo que era mais apelativo, se calhar, há uns anos nas redes sociais, era a perfeição, eram as fotos perfeitas, a vida perfeita, as viagens perfeitas. Eu acho que a pandemia veio trazer, se calhar, uma das coisas boas que houve da pandemia, foi que estávamos todos em casa, cingidos praticamente às mesmas coisas, e na verdade não interessava nada se tínhamos as melhores roupas ou se tínhamos as melhores viagens, estávamos toda a gente em casa, de fato treino, a fazer as mesmas coisas. E as redes sociais vieram normalizar muito vidas perfeitas de pessoas que as pessoas tinham como, pessoas que viviam noutra realidade e viram que, na verdade, estávamos todos igual, estávamos todos fechados em casa. E as redes sociais têm um bocadinho isso, que são bastante democráticas, e eu acho que agora, principalmente na pandemia, as pessoas, os criadores de conteúdo tentaram mostrar isso, tentaram mostrar que queriam trabalhar, porque na verdade estavam no seu habitat natural, que era em casa, claro que havia outras limitações, mas a grande maioria dos criadores de conteúdos trabalha em casa, e poderiam continuar a trabalhar, mas não conseguiam, porque não tinham os mesmos recursos, no sentido de criatividade, estavam fechados em casa e não conseguiam trabalhar, e muitos deles disseram isso. A responsabilidade surge de toda a gente, e acho que também já foi falado aqui, que é das pessoas que criam conteúdos, de quem consome e de toda a gente. Porque eu também sinto que é exigida uma certa, por exemplo, relativamente à pandemia e à Covid-19, basicamente exigia-se aos criadores de conteúdo que soubessem falar e soubessem apelar e soubessem explicar o
porque é que era a doença e porque é que tínhamos que estar em casa, porque na verdade são pessoas que tinham uma influência no seu público, porque é esse o trabalho deles, mas é preciso distinguir que há certas coisas que não são inerentes a isso. Obviamente que percebermos que ao que estarmos a criar um determinado conteúdo, o impacto que vai ter na pessoa que o vai receber é fundamental, mas há certas coisas que também são exigidas que na minha opinião não fazem sentido, e neste caso foi um caso muito pragmático, de repente tínhamos pessoas a falar sobre uma doença e que se calhar em Portugal só 20 ou 50 pessoas é que estavam mesmo por dentro, não havia assim tanta coisa que se pudesse ler e que se pudesse saber, e exigia-se aos criadores de conteúdo que tentassem exercer o seu poder de influência para explicar uma coisa que a Ministra da Saúde e outras pessoas responsáveis por isso não conseguiam fazer. Portanto, eu acho que esta coisa da responsabilidade e das exigências também tem que ser um bocadinho equilibrada. Também já vamos daqui a pouco tocar nesse ponto, mas queria ouvir o contributo da Lara e do Hugo, então, nessa questão. Primeiramente, nós fizemos um estudo há cerca de 1 ano e meio atrás, dentro da nossa audiência, uma análise qualitativa e quantitativa, para tentar entender quais eram os fatores que geravam maior engajamento nas nossas redes. Com esse estudo, uma das comprovações que eu achei muito interessante, que contribui também com um pouco que a doutora Filipa falou, foi que as pessoas valorizam muito, hoje em dia pelo menos o nosso público valoriza muito, a não perfeição. Então é quase como se as pessoas estivessem extremamente cansadas de só ver perfeição na internet e ao ver no nosso conteúdo, porque nós somos 100% transparentes em tudo que nós fazemos, é um pilar da nossa empresa, mas eu sei que não são todos os criadores de conteúdo que são assim, mas ao verem isso as pessoas demonstraram nesse estudo um elevado grau de engajamento devido a esse fator. E daí nos traz uma questão aqui também que tem muito a ver com o que a Margarida falou. Todos são influenciadores, né? Todos são influenciadores. Então, uma pessoa que tem 500 seguidores, ela está influenciando e ela é criadora de conteúdo naqueles 500 seguidores que ela tem. E o que é que acontece com isso? Num cenário onde todos são influenciadores e principalmente a maioria das pessoas que criam conteúdo para a internet são jovens, tem a questão da autoestima que entra, né? E essa questão da autoestima é muito forte. Porque tá pegando uma pessoa de 17, 18, 20 anos, eu tenho 21, mas pronto, tô me englobando nessa história, porque eu sei que a maioria das pessoas da minha idade tem muita questão de autoestima, e coloca essa pessoa para ter a oportunidade de se expor na internet. Essa pessoa vai querer aparecer sempre perfeita, essa pessoa vai querer colocar todos os filtros, toda a maquiagem para exibir essa perfeição. Tem ela 100 mil inscritos ou tem ela 1000 seguidores. E eu acho que isso é uma questão muito... que a gente também tem em consideração, o fato de que todos nós somos influenciadores. Daí entra outra questão. No momento onde todos nós somos influenciadores, eu acredito que tem 4 players no mercado que têm uma responsabilidade muito grande. O primeiro deles é os criadores em si. Qualquer pessoa que tem qualquer rede social tem a responsabilidade, nem que seja postando um story do que eu tô comendo. É responsabilidade, a pessoa está criando conteúdo para rede social. Claro que o impacto de uma pessoa que tem milhares de seguidores é muito maior do que uma pessoa que tem menos seguidores, mas atingem seres humanos na mesma. O segundo é das marcas, que é uma questão que muitas vezes a gente não fala, né? Mas as marcas, ela têm um poder muito grande. Por quê? Trazendo aqui essa perspectiva da nossa experiência. E as marcas, elas querem, muitas vezes, as pessoas mais perfeitas, porque elas querem demonstrar que ao utilizar o produto dela, aquela pessoa irá atingir aquele desejo, chegar realmente na dor, na ferida, que é uma das coisas que o marketing faz. Eu sou formada em marketing, estou falando coisa negativa do marketing, mas é verdade, é uma das coisas que faz a gente atingir a dor do cliente. Algumas pessoas sabem fazer com ética, outras não sabem, como qualquer profissional. E se essas marcas querem atingir a dor do cliente, elas vão procurar um influenciador que é perfeito, assim o cliente vai se identificar com aquela perfeição daquele influenciador. E o que é que acontece do lado do influenciador? Ele vai querer que as marcas trabalhem com ele para ele fazer vida disso. Então, as marcas, ela tem que ter responsabilidade ao escolher as pessoas que elas vão investir. Depois tem a família, que é o terceiro player. As famílias, elas têm que primeiro ter educação
né? Talvez a escola mesmo oferecer esse suporte aos pais, a ensinar os pais como ensinarem os seus filhos a usar as redes sociais com sabedoria, a escolher quem eles seguem, a escolher o conteúdo que eles consomem, e depois a sociedade como um todo. Então, o papel das escolas, o papel dos órgãos públicos, investir na saúde mental como realmente uma prioridade, porque a ansiedade e a depressão são as doenças do nosso século, então tem que ser, na minha opinião, uma das prioridades assim, investidas a nível da saúde pública. Essa é a minha contribuição. A partir do... Eu não sei se nós temos 10 minutos por sermos 2 pessoas, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível, dado que a Larissa ocupou aqui bastante tempo. Mas a criação de conteúdo, ainda que em Portugal, comparado com alguns países que nós já trabalhamos, a questão, por exemplo, do Brasil, mesmo os Estados Unidos estão um bocado mais avançados na parte de marketing digital, mesmo porque eles já trabalham com isso de uma maneira diferente. A criação de conteúdo lá já é vista como um trabalho como qualquer outro. Aqui ainda está no processo. E como qualquer trabalho, existem os bons profissionais e os maus profissionais. Então, o facto de haverem maus criadores de conteúdo significa que nós estamos a crescer como uma autoridade também. Significa que existe um pouco de tudo, como existe um pouco de engenheiros informáticos bons, engenheiros informáticos maus, médicos bons, médicos não tão profissionais. É mesmo por cada vez mais ser reconhecido como uma profissão. Por isso, tecnicamente, se formos a ver, os criadores de conteúdo tendem a ser um público mais jovem, até porque é um trabalho novo, digamos assim. Eu vou encarar a criação de conteúdo como um trabalho. Então, tendo em conta que é um trabalho novo, encarado muito mais por jovens, são pessoas que, por trás das câmaras, tendo 500 seguidores ou 500 mil seguidores, eles também têm questões de autoestima. E realmente é como a Larissa falou aqui, eles também cobrem essas imperfeições, digamos assim, esses medos, através de tentar mostrar um corpo perfeito, que se calhar ou trabalham para isso ou até usam algum tipo de edição para tentar aparentar uma coisa que não são, pelas mesmas questões que as pessoas que estão do outro lado do ecrã também passam. Então é apenas uma maneira diferente de demonstrar os medos que os criadores de conteúdo também têm. Posso intervir? Posso dizer sim, à vontade, doutora Catarina. Eu acho que há uma coisa que é muito importante em relação a isso dos criadores de conteúdo e da facilidade que eu acho que as crianças acham que é ser criador de conteúdo. Há 10 anos toda a gente queria ser jogador de futebol, os meus queriam ser todos jogadores de futebol, e agora querem todos ser youtubers. Uma pessoa pede pergunta na consulta, o que é que eles querem ser? Eles querem ser youtubers. E de facto, eu acho que há uma ideia errada do fácil que é ser youtuber ou ser criador de conteúdo. E da mesma forma que dá trabalho chegar a ser médico, ou chegar a ser jornalista, ou chegar a ser alguma coisa, não é? Porque de facto uma pessoa agora vê televisão e na televisão só se vê reclamos daqueles das televendas. Parece que já ninguém vende nada na televisão, porque eu acho que isto está mesmo a evoluir para as coisas agora, os anúncios são feitos pelos criadores e a publicidade vende muito mais assim do que vende na televisão. E de facto já não se vê muitos pais preocupados com os meninos que vêem muito tempo televisão, vê-se os pais preocupados com os meninos que vêem muito tempo YouTube e que os meninos não querem largar o YouTube e que só querem fazer, e que estão continuamente a ver criadores de conteúdo que muitas vezes são conteúdo. Eu não conheço o vosso canal, desculpem, não estou a falar diretamente do vosso canal, até porque eu acho que não é bem para o público que eu estou a falar, são mais crianças que veem mais pessoas que estão a jogar jogos e pronto, acho que não deve ser bem a vossa onda, mas as crianças, em vez de estarem a jogar os jogos, estão a ver os criadores de conteúdo a jogar os jogos, ou seja, é mesmo aqui preciso pôr aqui algum travão, na exposição que as crianças têm a isto. Eu acho que é preciso ter algum limite e não querendo que, claro que isso é um trabalho, eu não tenho a menor dúvida que isso dá imenso trabalho e criar bons conteúdos dá muito trabalho. E pegando um bocadinho no que dizia, acho que a Margarida há um bocado, e o que vocês também estão a dizer da perfeição, é lógico que as pessoas tentam passar ser transparentes e passar tudo, e passar mesmo a verdade e passar o que se passa na vida delas, mas é impossível nós passarmos mesmo a verdade, porque ninguém, por exemplo, um casal que se mostra nas redes ou que está nas redes como casal, não se vai mostrar nas redes a discutir, porque não faz sentido, que isto é vida íntima e privada e não faz sentido que isto aconteça, não é? Não sei se vocês fazem, mas acho que a maioria dos casais não mostra discussões de casal nas redes, não sei, acho que há certas partes mais negativas que ainda bem que não fazem, nomeadamente mães e bloggers mães que mostram os filhos em situações menos boas. Eu também não acho que isso seja bom nem para as crianças, nem para as mães fazerem isso, embora
pronto, é lógico que isto tem tudo um peso e uma medida, e se nós estamos só a mostrar as coisas boas é porque só mostramos as coisas boas e mostramos as coisas más, se mostramos as coisas más é porque estão a mostrar as coisas más às crianças, isto toda a gente leva por todos os lados, e nós não podemos agradar gregos e troianos, e de facto para agradar um público é difícil depois, para fazer este engagement de um público, depois é difícil que não tenhamos o efeito secundário de fazer um engagement profundo de um público que depois não quer largar isso. Não sei se me faço entender isso. Pronto, não tenho, eu gosto muito de criadores de conteúdo, não é isso que eu estou a dizer, não estou a dizer que não sigo nenhum e que não vejo, porque vejo, efetivamente, também sou humana e também sou relativamente nova e também uso as redes sociais. Agora, com conta, peso e medida, acho que é preciso ter um autocontrole muito grande e vejo muitos adultos, muitos pais das consultas que não têm autocontrole, e é preciso ter consciência que os adolescentes não têm autocontrole para parar as redes sociais. Se não forem os pais a pôr um limite, que é tão estimulante que a crítica que eles têm para parar é muito difícil. Portanto, acho que também é um bocadinho responsabilidade de quem nos cria, não é? De fazer com que as pessoas percebam que de facto aquele não é só aquele mundo, e que há mais mundo para além do que as pessoas apresentam. Será que posso também dar aqui um input? À vontade, doutora Filipe. Por acaso, o que a doutora Catarina estava a falar, efetivamente nota-se na nossa consulta, e que vai ao encontro também do que o Hugo, que é quando nós perguntamos, e eu até já estou a falar de crianças aqui de 8, 9, 10 anos, o que é que eles querem ser, e a primeira coisa que dizem é precisamente isso. E é engraçado que depois, não sei se também notam isto na consulta, que é estas crianças que querem ser youtubers e influencers, muitas vezes têm dificuldades a nível da escola substanciais, e então é quase aqui, ok, isto como é mais fácil do que a escola, se calhar até é um bom investimento. E depois também tenho pais que efetivamente têm muita dificuldade em compreender quais são os limites e até onde é que a criança e o adolescente consegue fazer este controlo ou não é? E agora, não sei, também gostava de perceber da vossa parte, que é, colocam em nós profissionais de saúde a responsabilidade de regular as redes sociais dos filhos. O que traz aqui realmente outra dimensão ao problema, porque até os próprios pais, eles próprios têm dificuldade em controlar as deles. Portanto, isto tudo tem aqui realmente ramificações enormes mesmo. Portanto. Posso? À vontade. Primeiro, eu super entendo o que a doutora Filipa falou. Realmente é uma responsabilidade que eu vou falar aqui no brasileiro, mas vão jogando a batata quente pro outro, né? Não é comigo, é meu filho, mas não é comigo, é com o psicólogo. Não é comigo, é com o dono da rede social. E realmente, quem é que tem a culpa nisso? Todos temos a culpa nisso. Todos temos a culpa nisso e todos temos que criar aí esse equilíbrio. E voltando um pouco da questão das crianças todas quererem ser youtuber, eu acho que é interessante trazer uma questão aqui. Todos os estudos e artigos na nível de negócios e comunicação mostram que a gente está caminhando para um local onde todos teremos que ser criadores de conteúdo de alguma forma. Se vocês forem analisar, e o Hugo mencionou aqui do mercado brasileiro e do mercado americano, são mercados que são first movers, né, quando se trata de marketing digital, e a gente consegue já ter uma noção do que vai acontecer quando a gente começa a analisar eles. Hoje em dia, quase ninguém corta o cabelo se não for lá no Instagram e o cabeleireiro tiver o antes e o depois dos cabelos. Ninguém tá fazendo plástica nas mamas sem saber o antes e o depois do cirurgião plástico no Instagram e saber se ele tem muito seguidor. Então, a gente está caminhando para um espaço onde não é ser fácil ser criador de conteúdo. Todos os profissionais terão que criar conteúdo também. É quase como um saber escrever. É algo que todo profissional tem que saber fazer, independente da sua área. E a tendência que a gente está caminhando é para isso. É de realmente ter uma presença digital, senão não será visto. Então, essa criança que ela tem esse desejo de criar conteúdo, pode ser muito perigoso se ela tiver a impressão que criar conteúdo é realmente entrar no videogame, jogar e ligar a tela. Ela pode até tentar, não vai dar em nada. E muitos tentam e se frustram por não dar em nada. Por isso tem que ter uma educação também do que é necessário para essa criação de conteúdo. Mas também entendemos que todos nós estamos caminhando para essa direção, que todos nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Tanto na responsabilidade do que a gente cria, do que a gente posta, quanto na responsabilidade do que a gente vê, né? Do tempo que a gente passa vendo aquilo.
eu quero aproveitar esta parte que a Larissa falou da frustração que uma criança muitas vezes passa quando tenta e realmente não dá. Nós estamos numa sociedade onde normalmente os miúdos têm, acho que nem é de agora já, mas com a pandemia intensificou mais, nós temos ansiedade, nós queremos tudo para amanhã, ou para hoje, se possível. Nós queremos ter tudo e tudo agora. E isso aí reflete-se, onde antigamente se refletia em profissões mais tradicionais, hoje em dia reflete-se em profissões mais dinâmicas, mais diferentes, eu vou chamar diferentes. Eu lembro-me na minha altura que sempre que eu dizia à minha mãe o que é que eu queria ser empreendedor, eu queria ser homem de negócios para amanhã. E eu frustrava-me porque amanhã eu não conseguia isso. E a mesma coisa com o youtuber, eu queria ser youtuber para amanhã e o YouTube é um trabalho como os outros que requer tempo, requer upgrades, requer nós melhorarmos cada vez mais, entendermos como é que funciona o mercado, porque existe um mercado por trás, como em todos os negócios, e realmente também cabe um bocadinho aos pais quando, por exemplo, um filho diz a uma mãe, como eu disse à minha mãe, eu gostava de trabalhar com marketing, o que é que eu tenho de fazer para trabalhar com marketing? E ela tinha um script todo para mim, porque já existia a profissão e já havia um script, ok, tu tens de ir para a universidade, tens de seguir isto, tens de fazer um estágio aqui, tens de trabalhar aqui, e realmente ainda não existe esse script para, eu quero trabalhar com a internet, nem vai existir, porque nós estamos a caminhar para um mundo digital onde as possibilidades são ínfimas, é muita possibilidade. E como a Larissa falou, realmente todo mundo vai ter de ser criador de conteúdo nos próximos anos, porque nós estamos, se vocês virem as notícias, vocês sabem que com a pandemia muitos postos de trabalho fecharam, 1.200 empresas em Portugal, se não me engano, fecharam com o início da pandemia, porque também não tinham uma presença digital. Eu lembro que vi isto na TVI, onde 60% das empresas, se não me engano, não tinham presença digital, isso afetou muito o negócio. E é o que vai continuar a acontecer daqui para a frente. A presença digital vai ser necessária e, consequentemente, a marca pessoal, porque pessoas conectam-se com pessoas. Então, sem a parte de dar a cara e mostrarmos, às vezes, as dificuldades, mostrarmos o negócio, mostrarmos a transparência, porque carinha bonita e foto bonita já não vendem nada hoje em dia. Estamos a caminhar para realmente um mundo onde uma Margarida já faz uma criação de conteúdo muito mais ativa. E eu acho que o século XXI, os próximos anos, vão se definir por isso. Vão se definir por uma transição muito grande dos empregos para o digital, realmente. Temos bastantes temas a serem abordados aqui, mas eu queria pegar um pouco nisso que foi a última questão. Também até porque hoje a maior parte das pessoas que entram no mercado de trabalho é esperado que tenham algum tipo de presença digital, em qualquer tipo de área que seja, espera-se que tenham pelo menos um site, ou um LinkedIn, ou uma página no Instagram, ou algo do tipo. Isto, pronto, vou dizer aqui, acaba por se tornar um bocado pervasivo e acaba por quebrar um pouco, diria eu, com aquilo que a doutora Catarina tinha dito, que é com a questão da privacidade. Cada dia mais torna-se normal nós expormos certas partes da nossa vida, que se nós olharmos talvez a 5, 10 anos atrás, nós não consideraríamos isso normal. Em certos aspectos isso é bom, efetivamente há, por exemplo, hoje muito maior um espaço, diria eu, para membros da comunidade LGBTQIA+, de se manifestarem e de partilharem a sua identidade. Mas isto acaba, às vezes, por ser abusivo e nós vemos questões, por exemplo, de mulheres que são levadas a partilhar muitas vezes conteúdos que não se sentem confortáveis, mas porque sentem que existe essa pressão por parte das pessoas nas redes sociais, e vemos também diversas outras situações de pessoas que acabam por se sentirem pressionadas a partilharem coisas simplesmente porque, se não o partilharem, não fazem parte daquele meio. E se não fazem parte daquele meio, acabam por cair naquela questão da pressão e ansiedade, e assim por diante. E portanto, eu deveria essa questão, mais uma vez, em duas partes. Primeiro, perguntando às nossas psicólogas e psiquiatras se sentem que isso existe efetivamente nas vossas consultas, nos vossos pacientes, se sentem que existe efetivamente essa pressão de estar a partilhar cada vez mais coisas. E se por parte da Margarida e por parte da Lara e do Hugo também sentem que a vossa própria privacidade enquanto criadores de conteúdo diminuiu, se sentem que têm de partilhar mais, se têm de lidar mais
com a invasão da opinião das pessoas, e portanto, do vosso lado também como é que sentem quanto a isso? Eu se calhar passava a palavra primeiro à doutora Gabriela e depois íamos fazendo essa troca de opinião. Eu concordo com o que disseste. Cada vez se partilha mais e demasiado. Já quase que não existe esta barreira de meu, privado, da minha casa, do meu íntimo, com as redes sociais e com o mundo todo. E já houve situações em consultas em que mesmo as adolescentes, referiste aqui mulheres, mas adolescentes mesmo, ainda mais novas, sentem a necessidade de se expor, e quando digo expor é mesmo a nível de comportamentos de risco, expor intimamente, porque de alguma forma isso contribuía para que elas se sentissem integradas, aceites, e alguém do outro lado estava a fazê-las sentir assim. Eu quando digo adolescentes femininas, isto é válido também para os masculinos, neste caso mais feminina, porque foi o caso que assisti, mas é válido aqui para ambos os lados. E de facto cada vez mais se partilha de tudo, não há aqui esta barreira de, por exemplo, há pouco a Lari falou de partilhar a comida, coisas mesmo básicas, mas isto já é tudo, nós já quase que não, eu quando digo nós, estamos a meter a todos aqui, porque como já disseram, todos somos influenciadores, todos influenciamos, somos influenciáveis, e de facto acho que todos nós temos algumas redes sociais, seja Facebook, LinkedIn, o que seja, nós cada vez estamos a publicar mais de nós, se calhar vamos sair a algum lado, vamos nos falar com os amigos, temos aquela necessidade de, vamos tirar uma foto e postar nas nossas redes sociais. Isto parece banal e simples, mas imaginem que tem alguém do outro lado que está a ver e que não tem com quem fazer isso, por exemplo. Não tem esse apoio. E este impacto, que claro que ao divulgar ninguém tem esta noção, e também a responsabilidade, claro que nós não conseguimos controlar o impacto que vamos ter com tudo o que publicamos, obviamente que não, e também já foi aqui alguns aspectos que referidos, e isso completamente de acordo, mas há aqui muito impacto, nós não fazemos ideia que estamos a ter, e nos adolescentes, os mais novos, há de facto coisas muito simples para quem as publica, quem divulga, que não têm a noção de como isso pode influenciar aqui de facto. E os pais, e quando digo aqui pais, não é só pai e mãe, mas também familiares aqui mais próximos, até amigos mais próximos, por vezes, eles mesmo não estão a par, não estão conscientes do que é a rede social daquele adolescente. Tanto o menino como a não têm a noção do que é que ele vê, ou ela vê nas redes sociais, o que é que faz, e isso depois, se calhar, gera comportamentos mais de risco, comportamentos em que se chega às consultas num estado depressivo, ou como a doutora Cristina referiu já há pouco, até com comportamentos autolesivos, e isso vem destas pequeninas coisas de tudo se publica, há aqui uma grande expectativa de é isto que é aceito, é isto que tem que se fazer, é isto que toda a gente está a fazer, também tens que conseguir aqui corresponder a estas expectativas. E esta quantidade de partilhas que se faz até mais íntimas também contribui para estas expectativas, muitas das vezes infelistas. Ainda dentro dessa linha do outro faz, eu também faço. Pronto, isto é um ótimo exemplo e de facto isto acontece, esta exposição, mas há outro tipo, o outro faz e eu também faço, que de facto exclui um bocadinho os miúdos, que ontem, estava-me a lembrar de um caso que vi ontem em consulta, de um miúdo que tinha 8 anos e os pais não queriam que ele visse YouTube, porque não gostam daqueles conteúdos e não queriam que ele visse. E depois chegaram à consulta e disseram, mas eu tenho que o deixar ver, porque ele diz que na escola só falam disso. E depois ele sente excluído porque não tem amigos na escola, porque ele não vê YouTube, que os outros veem e não tem aquele tipo de conversas. Portanto, isto realmente é mesmo grande, não é? E é de tão grande dimensão que de facto os miúdos cada vez mais novos são expostos a isto e depois acabam por não ter outro tipo de assunto e outro tipo de conversa. E aquele menino com 8 anos sentia-se francamente excluído por não ver YouTube. E os pais acabaram por permitir para que ele tivesse amigos. Portanto, deixa-me aqui um bocadinho a pensar que se calhar... pronto, era aquela coisa dos pais, os pais dos outros deixam-nos sair até às 5 da manhã e os meus pais não deixam até à meia-noite, e aquelas confusões que havia antigamente, se calhar agora é mais isto, não é? Porque os pais dele deixam-no ver YouTube e a mim não. Pronto, eu vou fazer uma intervenção breve, que eu também já sei que está assim quase a acabar, queria deixar as outras pessoas falarem. Pegando aqui, realmente há muitas adolescentes que sentem esta pressão de partilhar, que é, porque ela partilha eu também quero, porque ela tem likes e porque ela tem comentários, então eu também quero ter, e isto realmente tem aqui, pronto, um impacto muito grande. E depois é precisamente isto que a doutora Catarina estava a dizer, que é, se eles publicam, eu também quero publicar, que é para eu me sentir integrado.
para eu ter tema de conversa, para eu sentir que faço parte do grupo, senão excluem-me. E quando nós nos sentimos excluídos, como é óbvio, vem todos aqueles, vem a ansiedade, vem os sintomas mais do humor, mais depressivos, e efetivamente também chegamos aqui em extremos, não é? Casos limites nesta questão dos comportamentos autolesivos, que isto também tem aqui isto seria aqui quase outro debate por si, não é? Com tudo que isto engloba. Portanto, efetivamente há aqui uma pressão realmente dos adolescentes, não só de consumirem, mas também de partilharem, e depois também os pais. E como é óbvio, se nós formos pensar, começa em casa, não é? Este trabalho estamos agora aqui a focarmos até um bocado mais nestas questões corporais, mas todo este trabalho de autoestima começa desde muito cedo, e eu às vezes tenho muitas vezes adolescentes que chegam e que não falam com os pais, e quase que chegam à consulta e os pais dizem, pronto, olha, agora fale com ele, resolva aqui o problema. E eu pergunto-me, o que é que foi feito nos 14, 15 anos antes? Nunca houve uma conversa, nunca houve uma disponibilidade para perceber como é que eles estavam, como é que iam na escola, o que é que eles gostavam. Portanto, todo este trabalho tem mesmo que ser feito e realmente sensibilizar os pais, e lá está, este trabalho também é possível ser feito na adolescência. Agora, que é mais trabalhoso, é verdade, que custa mais, que exige mais, sim, mas não é inviável, e portanto todos nós temos que alertar e ter esta noção que realmente as redes sociais têm aqui, isto nós vamos repetindo sempre muito, têm aqui ramificações muito grandes e um impacto extremamente grande na saúde mental de todos, portanto, inclusive nos criadores de conteúdo, porque eu imagino que haja aqui uma pressão muito grande para todos os dias terem que arranjar conteúdo novo para, lá está, neste engajamento das comunidades que existem. Lara, Hugo e Margarida, sentem efetivamente essa pressão? Como é que é isto? Eu queria falar um bocadinho sobre isso, e queria só dizer uma coisinha antes, que é, na minha altura, quando eu era adolescente, o paralelismo que eu vejo com a atualidade das redes sociais eram os morangos com açúcar. Na nossa altura havia muito essa coisa de havia os pais que deixavam ver os morangos com açúcar e havia os pais que não deixavam ver os morangos com açúcar porque era uma má influência, porque mostravam pessoas de 20 e tal anos a fazerem papéis de pessoas de 16 anos e obviamente que nós não íamos ter o corpo, etc, das que nós víamos, que achávamos que aquilo é que era ser adolescente, porque eles não retratavam a realidade. Mas eu lembro-me que eu acho que essa política de não ver, ou aquelas pessoas que os pais não deixavam ver, também não é melhor, porque eles tentavam sempre arranjar uma maneira de ver, porque na escola nós também falávamos era dos morangos com açúcar e do Pedro Teixeira e do Lourenço Artilhão, ou seja, na verdade isto, eu acho que isto sempre aconteceu. E a estratégia que a minha mãe na altura adotou foi ver connosco, comigo e os meus irmãos, os morangos com açúcar, e nós na hora dos morangos com açúcar nós víamos juntos, e muitas vezes quando apareciam cenas que realmente não retratavam a realidade, a minha mãe dizia-me e alertava-me, tipo, isto não é assim, e isto não penses que isto é assim, porque não é, e explicava-me. E numa altura em que quase todas as televisões têm acesso à internet, etc, etc, muito por causa disso, e hoje em dia há pessoas que não veem YouTube e veem Netflix, etc, podem também aproveitar esses momentos para verem em conjunto e dizer, estás a ver isto, e explicar, desconstruir. Acho que isso é um papel muito dos pais, porque na nossa altura os nossos pais também fizeram isto com outras coisas. A pressão dos criadores de conteúdo, eu acho que ainda não tinha sido falado da parte da mental das pessoas que se decidem a expor, porque nós demos um mindinho e as pessoas querem saber absolutamente tudo. E, por exemplo, no meu caso específico, que não tem nem de perto nem de longe a ver com, nem imagino, de coisas de pessoas que têm milhares de seguidores que querem mesmo saber a vida toda, e normalmente
nos assuntos mais sensíveis, ou porque acabaram o relacionamento, ou porque as pessoas percebem que está alguma coisa diferente, estão lá em cima a exigir que a pessoa fale quando a pessoa ainda não está preparada para isso, e exigem isso. Por exemplo, no meu caso, muita gente me pergunta quais é que eram as minhas notas, e qual é que era a minha média, e qual é que era... Pronto, e isso... para algumas pessoas pode não ser uma coisa que determina a sua autoestima, mas neste caso, e no âmbito da medicina, etc, toda a gente sabe que isso é um assunto sensível e que também causa muita ansiedade e muitas outras coisas. E eu às vezes também penso que eu estou a mostrar o meu processo de estar a estudar para a PNA e mostro todos os dias a minha etapa, e eu tenho quase a certeza absoluta que muita gente fora do meu grupo, dos meus amigos, etc., quando saírem as notas, se calhar vão ver, e se calhar eu não sei como é que o exame vai correr, e se calhar não me vou sentir preparada para falar sobre isso na altura, e eu sei que isso vai ser um momento que vai ser difícil para mim, que eu vou ter que saber gerir na altura, e portanto, às vezes, quando só se fala do impacto que o conteúdo tem nas pessoas que assistem, também tem que se pensar naquilo que se exige, naquilo que também se passa nas pessoas que criam, que muitas das vezes excede completamente os limites, não no meu caso, que sou tipo uma formiga, mas tipo pessoas que realmente vivem disto e têm uma audiência muito grande, que exigem que as pessoas contem a sua vida toda quando muitas vezes não querem. Podemos? Hugo, sim, à vontade. Okay. Sobre o tópico exposição, exposição é uma escolha. Nós podemos escolher expor-nos ou podemos escolher não nos expormos, o que nos leva ao conceito de marca pessoal. Então, se nós decidirmos nichar em algum tópico muito específico, nós não temos necessariamente de nos expor. Um exemplo muito prático, quando eu estava no Brasil, por exemplo, eu queria ir a uma consulta dentária. Eu procurei uma dentista e se me aparecesse uma dentista que partilhasse problemas, o que come no dia e quando é que lava os dentes, eu nunca na virei lá. Tão simples quanto isso. Então, se nós escolhermos criar conteúdo nichado, nós não necessariamente precisamos expor se nós terminamos um relacionamento, se nós comemos alguma coisa durante o dia. No nosso caso específico, nós escolhermos estar no nicho do entretenimento. Então, aí envolve que nós tenhamos de expor uma grande parte da nossa vida. Claro que nós não expomos, eu acho que já foi falado aqui das discussões em casal, obviamente que não expomos isso porque nós queremos trazer positividade. Eu acho que se expuséssemos a negatividade ainda ia ser pior. Então, uma transparência é uma transparência com limites. Nós tentamos expor o máximo de positividade que conseguimos e ser transparentes nas dificuldades. Isso. Em relação a isso que foi falado agora, a gente não mostra a gente brigando. A gente fala que a gente discute. A gente até faz, às vezes, tags dos motivos pelos quais a gente discute. Porque colocar a discussão de um casal como um tabu que não pode ser falado, na minha opinião, não seria a solução. Porque depois outro casal que está ali vendo do outro lado da tela pode pensar, meu Deus, o meu relacionamento está péssimo porque a gente discute e Lara e Hugo não discutem. Não, isso também não é saudável. Então, realmente, um equilíbrio entre a transparência, mas saber fazer isso de uma forma que não fique denso, que não fique negativo. Eu queria aqui trazer uma questão que a doutora Gabriela mencionou, de postar uma foto com os amigos e depois outra pessoa se sentir mal, né? Porque não necessariamente aquela pessoa tem amigos para sair, para ir para um bar juntos. Realmente é muito, muito válido o que foi dito. Mas, na minha opinião, isso é uma questão inevitável. Porque se a gente vai passando na rua e passar em frente a um bar e ver pessoas com amigos e a gente está sozinha, também vai doer, igualmente. Essa dor vai doer sempre. A gente vê uma pessoa que está comendo algo saudável e a gente está comendo algo ruim. Pode acontecer no restaurante, a pessoa que está do nosso lado está comendo algo saudável e a gente está comendo um hambúrguer. Então, são questões que são inevitáveis. E o que entra nessa questão do inevitável? É que realmente a nossa saúde mental ela não é priorizada pela saúde pública e não é prevenida, né? O que é prioridade? Quando o adolescente já está acabado, quando o adolescente está ali querendo se suicidar, aí agora eu vou te olhar para ti, olha, tu está querendo se suicidar? Aí já é um caso de saúde pública, agora eu preciso olhar para ti e cuidar de ti. Mas e a prevenção? E ter disponível esse acesso à psicologia para todos os adolescentes e crianças de forma gratuita, acessível e fácil?
E a prevenção, onde é que está a prevenção? Porque todos nós vamos, ainda mais com a era da comunicação, de tudo está muito rápido. Tudo está muito rápido para todos nós, não é só para adolescente e criança, não. Então, todos nós vamos sentir coisas que a gente não sentiria se fosse há 40 anos atrás. Então, na minha opinião, é extremamente necessário que, acima de tudo, a saúde pública priorize essa questão e não será a solução de tudo, até porque é algo extremamente recente, as redes sociais, que todos nós ainda estamos aprendendo a lidar com ela e ainda vai passar um tempo até a gente realmente saber fazer com cautela. E até é por isso que uma parte dos criadores de conteúdo acabam por cometer erros, realmente a falta de experiência, a falta de autoestima, eu digo também. Nós também temos problemas, somos seres humanos como toda a gente. Então, a falta de autoestima leva a transmitir uma imagem que não é nossa e passar uma imagem perfeita para as pessoas, o que consequentemente gera problemas na autoestima de outra pessoa e é um efeito onda. E realmente é um trabalho que está em crescimento e, como é óbvio, ele vai sendo aperfeiçoado. Eu acho que já estamos a passar por uma fase de transição muito grande com esta parte do Covid, porque realmente o termo da marca pessoal, que eu falei há bocado, um nicho, cada vez está a ser mais implementado. Então, realmente não é mais uma foto bonita que as marcas procuram e isso começa a refletir-se na criação de conteúdo. As pessoas têm de mudar, como eu acho que todo mundo. O mundo muda muito rápido, realmente. Então, se nós não nos adaptarmos, ninguém se vai adaptar por nós. O que nos leva também a uma questão que é a parte de, se não me engano, eu não sei quem foi que falou, mas eu acho que foi a doutora Filipa, que falou de um caso de pais que proibiram o filho de ver YouTube, se não me engano. Eu acho que foi a doutora Filipa. Não? Doutora Catarina. Ok, doutora Catarina. Peço imensa desculpa. Mas, realmente, nos dias de hoje, na minha opinião, não é? Proibir uma criança de ver YouTube em vez de tentar controlar é a mesma coisa que proibir uma criança de se divertir ao ar livre quando há 10, 15 anos atrás e brincar com os amigos e tirar-lhe a parte da sociabilidade. Nós estamos a caminhar para um mundo digital, então realmente o mundo muda cada vez mais rápido. Amanhã o mundo já vai girar muito mais rápido do que gira hoje e as mudanças são constantes. E cortar uma das grandes mudanças que é a digitalização a uma criança também é complicado, também fica complicado. Bem, nós também já são 8h16, a nos aproximar um pouco daquilo que foi a hora que nós tínhamos dito, comunicado de fim. Ainda não tivemos questões no chat, mas eu queria deixar aqui então aberto para caso alguém tenha alguma questão. Podem ligar o microfone, fazer a questão, podem pôr no chat e eu leio, mas se alguém tiver alguma questão agora, podem utilizar esse tempo para fazer. Bom dia ou boa noite. A minha questão era mais um statement e gostava de... Opa, está desligado. André, penso que me estás a meio. Peço desculpa. A minha pergunta era mais um statement e gostava de saber o quão acertado este statement é ou não é. Que eu estive aqui a pensar e eu acredito que a pressão que as pessoas falaram aqui de partilhar, etc., é a mesma que se sentia mesmo antes das redes sociais existirem, que é a de ganhar status social, fama, atenção, etc, etc. Por isso, de uma certa forma, eu acredito que digamos, a pressão sendo a mesma, aquilo que mudou é como nós olhamos basicamente para o mundo à nossa volta, que é, eu acho que antigamente nós olhávamos muito mais pelas coisas locais, mais próximas a nós, como por exemplo o nosso grupo de amigos, em que olhávamos, por exemplo, se calhar o amigo mais próximo de nós era, sei lá, 20% mais famoso do que tu. Mas hoje em dia, com a hiperligação de pessoas que nós nem conhecemos de lado nenhum, de cantos nem conhecemos de lado nenhum, essa mesma pessoa, por estar de uma certa forma ligada por uma rede social, pode ser 1000 ou 10.000 vezes mais famosa do que tu e coisas etc assim. Por isso, a minha questão é do género. Será que é mesmo isso que mudou? É simplesmente a maneira como nos ligamos e como nos apercebemos tipo, daquilo que está à nossa volta? Ou simplesmente há alguma coisa que a rede social mudou fundamentalmente naquilo que nós sentimos como pressão?
pronto, deixo o espaço aberto, não sei se alguém quer começar a responder, se calhar a Lara e Hugo, pronto, ok. Ok. Quer começar? Podes começar. Ok. Eu concordo muito com o que foi dito pelo André. Eu acho que as nossas questões sociais, elas vão se renovando, assim, ao longo do tempo. E passam de um formato para outro. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu queria ser popular, porque a minha amiga do lado era popular. E aí, se ela estava usando uma roupa XPTO, eu ia querer a roupa XPTO, porque eu queria ser como ela. E eu acho que isso só mudou de forma, né? Agora ficou numa escala muito maior, o que, obviamente, exige debates como esse, porque, naturalmente, a responsabilidade e o impacto vai ser muito maior, porque não vai atingir só 20 pessoas de uma sala de aula e talvez 20 mil. Então, mas acredito que sim, que é uma reformulação da mesma coisa que a gente vai passando há anos. Eu concordo, eu acho que não tenho nada a acrescentar. Realmente as coisas mudam, o mundo está a mudar e a responsabilidade fica maior porque a fasquia também elevou. Realmente hoje em dia nós não nos comparamos com uma pessoa que é popular da cadeira ao lado, do nosso vizinho que é mais popular do que nós, mas sim com aquela pessoa que tem mais seguidores ou mais likes, e isso aí reflete sim nos problemas sociais, nos problemas psicológicos, digo eu, da atualidade, que é a questão da ansiedade, a questão de uma pressão muito grande em cima de nós mesmos, e acho que cada vez mais se reflete nisso. E respondendo também aqui ao André, não sei se posso, Fernando, mas... Sim, à vontade, à vontade. Respondendo aqui também ao André, não vou dizer nada de novo que a Lara e o Hugo já disseram. De facto, André, a pressão sempre existiu, não é de agora que nós, e quando digo nós, é mesmo nós, crianças e adolescentes aqui incluídos, nós sentimos esta pressão, mas como já debatemos aqui bastante hoje, nós estamos num mundo cada vez mais digital. Tudo gira à volta aqui das redes sociais. Isso acaba também a influenciar o tipo de pressão e se calhar a magnitude dessa mesma pressão. Eu julgo que é um bocadinho como calar isso, esta pressão, não digo que é uma pressão diferente do que era há uns anos atrás, mas se calhar é mais agravado por esta questão de tudo vivermos agora muito nisto no digital. Acho que é mais nesse sentido. Posso? Sim, à vontade, doutora Filipa. A verdade, como já estavam a dizer, a pressão sempre existiu. Ela foi evoluindo. E eu não sei se alguém se recorda, e até das minhas colegas, mas no meu tempo de adolescência, como nós não tínhamos aqui o Instagram e as redes sociais, nós tínhamos as revistas, a Ragazza, a Bravo, que todos os meses saíam, não é? E nós olhávamos para aquilo e era a loucura, digamos assim. Eu acho que a diferença, não sei, mas isto se calhar é uma perspectiva muito pessoal, entre no meu tempo de adolescência e de agora, tem a ver com a frequência e a intensidade dos conteúdos que são produzidos, porque aquela revista vinha uma vez por mês, nós andávamos ali um mês inteiro à espera que ela aparecesse, e não tínhamos, e mesmo todas as outras revistas associadas a estas questões. Agora desculpem-me a expressão, mas é um bombardear constante, minuto a minuto, deste tipo de conteúdo, que intensifica, se calhar, um pouco mais a pressão. No entanto, ela sempre existiu e vai continuar a existir, e daqui a 10 anos, muito provavelmente vai evoluir para outro tipo de plataforma que nós ainda não estamos, ou se calhar até já está a começar a surgir, não é? E eu ainda não tenho esse conhecimento, mas a pressão irá sempre existir e ela vai evoluir também, como já disseram. Bem, não sei, se calhar se não tiveres mais comentários sobre essa questão, pediria também um pouquinho a paciência das nossas oradoras, se pudermos estender um pouco para além da 1h30, talvez só para ouvir mais uma ou duas questões em alguns comentários rápidos, mas eu passaria então a palavra, penso eu, em primeiro lugar, ao Diogo Cruz, que disse ter uma questão. Diogo, se quiseres colocar a tua questão, estás à vontade. Certíssimo. Olá, muito boa noite a todos, e em primeiro lugar gostaria de dar os parabéns pela iniciativa e a todos os participantes. Acho que acrescentaram um ponto de vista muito interessante relativamente ao tema e foi muito enriquecedor. Pronto, a questão que eu queria colocar era mais para a Margarida, no sentido, pronto, eu vi um ou outro vídeo pontualmente, mas confesso que não sou um seguidor assíduo do trabalho. Mas se tem a percepção que o público-alvo dela, dos estudantes de medicina, é um público mais, por assim dizer, mais suscetível a transtornos de ansiedade, e se sente isso no feedback que recebe, e
se existe alguma forma que ela tenta gerir essa parte do estudante de medicina a partir de ser uma pessoa mais suscetível a um transtorno ansioso e pronto, se existe alguma estratégia da parte dela para tentar combater isso ou para tentar apaziguar um bocado mais os ânimos e os nervos dos estudantes. Obrigada, Diogo, pela tua pergunta. É assim, na minha rede social eu acho que eu tenho pessoas que estão a tentar entrar em medicina, que é basicamente onde muita da pressão começa, que é antes de sequer entrar em medicina, a pressão começa logo no se afirmar que se quer entrar e, portanto, às vezes começa no 5º ano, para outros começa no 9º ano, outros começa mais tarde. E mesmo durante o curso, nós sabemos que vamos sendo sujeitos a elevados níveis de stress, e aquilo que eu sinto e acho que é por isso que as pessoas se identificaram com o conteúdo que eu tenho criado, é, primeiro, normalizar e dizer que toda a gente sente isso, ou seja, eu faço conteúdo, se calhar, para pessoas que não entraram em medicina, que tentaram entrar e não entraram, e eu digo-lhes que eu agora estou no 6º ano, mas eu também não entrei à primeira em medicina, e, portanto, também passei por esse processo. Relativamente a alunos do 1º e do 2º ano, que têm muitas dificuldades de adaptação e que são provavelmente as pessoas que recorrem mais e que me abordam mais e que me perguntam mais coisas de como é que te sentiste, como é que lidaste, não tiveste medo, não quiseste desistir, como é que... Basicamente as pessoas perguntam-me montes de coisas, de como é que estudavas, quantas horas é que estudavas, porque querem sentir que alguém lhes vai dar o caminho, e no fundo aquilo que eu lhes digo é, eu também tive essas dúvidas, também passei por isso, e só o próprio caminho, a tua própria experiência é que te vai dizer aquilo que tens que fazer. No fundo, toda a gente passa por isso, e aquilo que eu mais tento passar na minha rede social é que toda a gente tem momentos em que se sente mais ansioso e que tem dúvidas, e é normal, e apesar de eu não acho que seja exclusivo dos estudantes de medicina, e se calhar por isso é que também outras pessoas de outros cursos igualmente exigentes também me seguem, porque gostam de ver que, por exemplo, uma das coisas que eu mais defendo é que devemos ter um momento de descanso, ou que devemos parar quando não está a resultar e quando não está a ser produtivo. Mas muitas vezes também pode ter o efeito contrário, que é a produtividade tóxica, que é, está toda a gente a estudar e eu não consigo, ou ela hoje está a estudar e eu hoje não quero estar a estudar. Mas no fundo aquilo que eu tento passar é mesmo, todos passamos por isso, todos já quisemos entrar e passamos pelo stress inicial, passamos pelo processo e acaba por ser uma experiência que é comum a toda a gente que está no curso, acho eu. Excelente, Margarida, muito esclarecido. Continuar o bom trabalho. Licença. Parte dos nossos oradores, não sei se têm tempo para mais uma questão. Ok, pronto. Portanto, passamos à questão do Santo João, que talvez um pouco mais para a vertente política, mas também acho que é uma questão muito interessante, que é a obrigatoriedade futura de uma certa presença digital não se revela algo contra a liberdade pessoal. Será que esse conceito é passível de existir numa sociedade democrática? Também deixo o espaço aberto, Lara e Hugo, à vontade. Muito interessante essa questão. Só para esclarecer uma coisa, quando a gente fala da obrigatoriedade da presença digital, não é obrigatório, a pessoa faz se ela quiser. A pessoa veste fato e gravata e vem com o currículo na mão em frente à empresa procurar emprego porque ela quer, porque ela precisa daquele emprego para ela sobreviver. E a mesma coisa é o que a gente está caminhando com a presença digital. Então, para a pessoa realmente alcançar o sucesso que ela deseja, ela vai provavelmente ter que ter essa presença. Mas um detalhe importante, como o Hugo mencionou, não é uma presença de o que é que eu como no café da manhã ou com quem eu namoro. Não, se a pessoa nem quiser mostrar as caras, ela não necessariamente precisa. Provavelmente uma foto ou outra, né, para mostrar a aparência. Mas o que é a presença digital?
um médico, por exemplo, cirurgião plástico, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, mostrar que sabe do que ele está falando, mostrar que ele está estudando aquilo, educar o cliente dele, falar sobre as prevenções, sobre o pós-cirúrgico, sobre o pré-cirúrgico, explicar e mostrar os depoimentos dos clientes dele, não necessariamente a vida pessoal, ao contrário. Eu, particularmente, não gostaria de ver o meu cirurgião mostrando um jantar de amigos no Instagram profissional dele. Então, a rede social, ela tem, na minha opinião, principalmente quando se trata de marca pessoal, e de você usar isso profissionalmente, que tem uma separação entre a sua rede social que você vai partilhar com seus amigos e a sua rede social profissional, onde você vai realmente partilhar com o seu cliente ou com o seu potencial parceiro. E a verdade é que essa pressão que existe, essa obrigatoriedade, que realmente não é uma obrigatoriedade, é uma pressão a nível mercadológico, ou seja, a fasquia elevou. E nós temos que ter consciência disso. Hoje em dia, nós realmente, como a Larissa já falou, se nós vamos escolher um dentista, um cirurgião plástico, nós vamos primeiro ver as redes sociais dele e depois existe já a pressão dentro das pessoas que já criam conteúdo, quem é que vai ter mais notoriedade e mais propriedade, porque realmente, quanto à notoriedade dentro do mundo digital, é sim o engajamento, o nível de seguidores. Então, se uma pessoa que, por exemplo, um cirurgião plástico, se consegue nichar na parte de cirurgião plástico e ainda foca também no entretenimento, obviamente vai crescer muito mais. E dá-lhe mais notoriedade, dá-lhe mais propriedade para falar e, consequentemente, o sucesso vai ser muito mais notório. Então, não existe nada de obrigatório em aparecer, em criar uma marca pessoal, em criar conteúdo digital, não existe, mas realmente nós estamos a caminhar para isso. Quem entrar depois, vai ser mais difícil do que entrar antes. Eu gostava só de dizer uma coisinha que aqui no âmbito da medicina, eu acho que em Portugal ainda está um bocadinho longe dessa realidade, no sentido em que não imagino grande parte dos médicos com quem eu estou no hospital a terem essa vontade e a sentirem essa necessidade de, para além de tudo que têm que se atualizar na parte científica, agora também terem que entrar em todo um mundo novo, todo num mundo à parte, que são as redes sociais, porque, como já falámos aqui, não é de um dia para o outro, não é só ligar uma câmera, tem que se pensar e exige outro tipo de ferramentas que eu acho que grande parte dos médicos não sente essa necessidade e, portanto, não está disposto a fazê-lo neste momento. Mas na nossa geração, ou seja, na geração de médicos que se está a criar agora, na minha e provavelmente nas que vêm atrás de mim, isso já vai ser natural, ou seja, as pessoas já partilharam, se calhar, desde que entraram em medicina, e depois vai sendo a evolução natural das coisas e depois mostram o curso, mostram a especialidade e depois já são médicos e vão falar sobre isso. Portanto, eu acho que isto vai ser um processo gradual em que, se calhar, os médicos que agora estão no ativo, na altura deles, nem na vida pessoal deles usam tantas redes sociais como nós, mas como nós neste momento já o fazemos, depois vai ser a forma natural de fazer as coisas, que é transportar também o nosso trabalho para as redes sociais, porque uma coisa que não falámos, que pronto, não tinha tanto a ver com o tema, que é o retorno financeiro que hoje em dia as redes sociais proporcionam aos criadores de conteúdo. Acho que este exemplo também é muito particular. Os cirurgiões plásticos e dentistas particularmente podem pôr fotos de antes e depois, não é? Se eu puser uma foto de um menino antes e depois da minha consulta, não vou ter sucesso nenhum, acho eu. Por isso acho que, pronto, em particular, acho que há casos da medicina que é bom e que é muito importante que isso aconteça. Depois há outros que, de facto, dá muito trabalho e eu, por exemplo, não tinha paciência para estar a criar conteúdos além do que eu já faço para promover o meu trabalho, porque, de facto, eu acho que, para já, pelo menos, os médicos não têm assim tanta dificuldade em ter trabalho que precisem de publicitar o seu próprio trabalho, mas claro que sim, isto é lógico, isto é o caminho e a criação de conteúdos vai ser o futuro, não tenho dúvidas. Sim, o Mário, estou à vontade. É muito, muito interessante isso que foi dito aqui, e só para explicar também uma questão em relação ao exemplo dos psicólogos. Hoje em dia, eu vejo muito que existem muitas, como a Margarida falou, psicólogas muito novas que
nessa nova geração, né, que já estão fazendo e criando conteúdo ativamente, não é do antes e depois do cliente, não. É mais um conteúdo realmente voltado a como melhorar a ansiedade, técnicas naturais para você dormir melhor, questões mais voltadas ao bem-estar e à saúde mental, né? Informação, não necessariamente. Cada área, cada nicho cria o seu próprio conteúdo. Realmente, o antes e depois é algo próprio de alguns nichos, como por exemplo... Sim, eu estava a brincar convosco, não estava a ser literal. Eu sei o que é que vocês estão a falar, que é essa promoção da saúde. Acho que isso faz todo o sentido. E só sobre aquilo que foi falado da questão do tempo para criar conteúdo. Isso é uma questão super pertinente. E é por isso que hoje em dia nasceu uma nova profissão chamada social medias, que são pessoas que são gestores de redes sociais que fazem esse trabalho por você. Então você passa um script, você tem reuniões semanais ou a cada 15 em 15 dias com os conteúdos que você quer que poste, e aquela pessoa vai transformar o seu discurso, o seu conhecimento em realmente conteúdo para a internet. É uma profissão que está ficando cada vez mais comum, e profissionais que realmente não têm tempo de administrar suas próprias redes sociais podem buscar isso para conseguir ter essa autoridade. É isso. Uma coisa só, antes que eu me esqueça aqui também, e isto aqui leva-nos também a uma parte que é muito mais do que criação de conteúdo, é quase um novo negócio. A marca pessoal é quase um negócio próprio da pessoa. Então, realmente, um médico, qualquer profissional, eu acho, assim, os que nós avaliámos no Brasil, nos estudos que nós fizemos, abrangem muitas áreas. E realmente é uma questão de não só publicitar o seu trabalho, mas também criar um negócio por trás do nome, do nome Filipe, do nome Pedro, João. Existe um negócio por trás do nome da pessoa, realmente, e realmente chega a ser muito mais do que criação de conteúdo. Para terminar então, passo a uma questão da Maria João Gonçalves. Ela nos diz boa noite, antes de mais parabéns pela escolha do tema. Gostaria de saber o que acham sobre o uso problemático da internet com critérios de dependências na atual pandemia. Não sei se aqui as nossas psicólogas ou psiquiatras querem comentar um pouco sobre isso, mas é efetivamente uma questão muito interessante parte da Maria João. Eu posso falar sobre isto um bocadinho? Sim, à vontade, doutora Catarina. Isto é uma perturbação que está inclusivamente codificada nos nossos manuais diagnósticos, não é? A perturbação sobre o uso problemático da internet, suponho que não sei quem é Maria João Gonçalves, mas que saiba, porque está a dizer mesmo o termo correto, chama-se mesmo o uso problemático da internet. E os critérios de dependência são um dos critérios para se diagnosticar o uso problemático da internet, que é precisamente a dependência deste uso, não é? O que é que eu acho? Eu não tenho assim muito que achar em relação a uma patologia que está diagnosticada. Acho que efetivamente existe, que está a ser cada vez mais prevalente. Eu tenho muitas queixas nas minhas consultas, muitas de meninos que de facto, se formos pôr os critérios diagnósticos do uso problemático da internet, que de facto cumprem os critérios e não é assim tão difícil cumprir, e isso também é sabido que o uso problemático da internet e todas as outras dependências ativam áreas do cérebro semelhantes às outras adições, à cocaína, à heroína, e de facto causam sintomas de ressaca, como causa a falta de heroína e de cocaína, e pronto, enfim, acho que há muito pouca literatura sobre isto ainda. Acho que por acaso não teria tido um menino que tinha diagnóstico disto, até andei a informar mais, a ler um bocadinho mais, e tive dificuldade em arranjar estratégias, intervenções. Depois não há intervenções validadas, não há nada ainda para lhes fazer, não há medicações aprovadas, não que tu precises de medicação, mas como não há nada, na maioria das patologias nós temos alguma guideline, não é? Ou psicoterapia ou alguma medicação, e aqui ainda não há assim grandes intervenções. Eu não sei se os colegas da psicologia se já sabem assim de alguma psicoterapia que já esteja validada para esta patologia. Não? Ainda é muito novo, não é? É isso. Normalmente usa-se muito aqui, não é usa-se muito, mas o pouco que se vai usando são algumas orientações cognitivo-comportamentais. Uhum. No entanto, agora vou outra vez, porque eu sou mais da vertente construtivista e, portanto, acho que acaba por ser um pouco limitador a longo prazo. A curto prazo poderá ter algum impacto, mas depois a longo prazo tem aqui algumas limitações.
Mas a verdade é que neste momento, sim, começa a haver aqui uma prevalência muito grande do uso problemático da internet, e a verdade é que esta situação toda que nós vivemos ainda veio aumentar mais este uso. E depois às vezes, eu não sei, fica aqui um bocadinho este limbo se é efetivamente um uso problemático ou se é um uso para colmatar a falta de sociabilização que essa própria situação traz. E, portanto, há sempre este cuidado quando temos que fazer este diagnóstico, o que não invalida que algumas estratégias aplicadas mesmo ao uso problemático não possam ser aplicadas para esta situação que estamos a viver com a pandemia, portanto. Uhum. Por fim, eu não sei se mais alguém tem alguma questão. Eu deixaria também, não quero alongar muito mais daquilo que foi o horário estabelecido entre todos os oradores, mas se alguém tiver mais alguma questão, acho que agora é o horário certo para colocarem. Não sei se alguém. Portanto, eu passaria aqui talvez a palavra para a Beatriz, não sei se há algum tópico que queira abordar mais. Eu, por acaso, tinha uma questão que era, se calhar, mais direcionada às duas doutoras, à doutora Filipa e à doutora Gabriela, mas também à doutora Catarina, que é, tinham falado, por exemplo, que muitas vezes acabam os profissionais de saúde por ser culpabilizados pelos pais relativamente aos comportamentos dos filhos. E qual é que deve ser, e se calhar numa perspectiva também, uma sensibilização para o nosso próprio futuro, qual é que deve ser efetivamente o nosso papel nesse aspecto, o que é que devemos transmitir, principalmente no futuro, também integrar aqui um bocadinho quais é que são as perspectivas do futuro para isto. Eu posso dizer qualquer coisa assim rápido e depois dou a palavra aqui às colegas. Eu acho que o nosso Sim, à papel é vontade. sempre literarmos as pessoas, é sempre dizermos o que nós sabemos, não é nunca dar conselhos ou perspectivas pessoais, nem é informarmos sobre o que é que a literatura nos traz, porque é esse o nosso papel, é nós estarmos informados para podermos informar o outro. E de facto há guidelines em relação ao uso de ecrãs e pronto, há guidelines, mas elas não dizem assim muita coisa. Elas são muito práticas e muito pragmáticas nos meninos mais pequenos, até aos 6 anos, e depois ali a partir dos 6 é muito difícil que haja alguma diretriz mais de horas, que é o que os pais procuram. Os pais na consulta querem saber quantas horas é que os filhos podem estar no ecrã. Não sei, pelo menos nas minhas é isto, não sei se nas vossas é isto que acontece. E nós devemos literá-los, não é? Dizer que de facto não há horas definidas, mas que não devem estar nas horas de refeição, que antes de dormir 1 hora não devem... Dizermos o que nós sabemos que é prejudicial definitivamente para o desenvolvimento e para o bom funcionamento do sono e de todo o desenvolvimento das crianças. Acho que o nosso papel enquanto médicos é esse, é informarmos de tudo o que nós sabemos. Agora, o papel da decisão não nos cabe a nós, cabe mesmo aos pais, porque eles são a última palavra da vida das crianças, eles é que vão decidir, não é? Quer seja medicação, quer seja algum tratamento, não é? Cabe-nos informar. Depende, não é? Se for um diabético e precisar de insulina, nós somos obrigados a dar, não é? Isso é diferente, mas neste caso, na nossa área, é mais a informação. Sim, a minha postura também é muito esta, não é? De informar, no fundo, de dar a conhecer e também, eu digo muitas vezes que ninguém conhece os vossos filhos melhor do que vocês. E, portanto, em última análise, a decisão, nem em última análise, a decisão é sempre dos pais. Nós apoiamos, dentro desta informação que nós vamos fornecendo, na consulta depois o próprio adolescente a gerir a frustração das indicações que os pais acabam por colocar em prática. Portanto... Eu não vou dizer nada de novo, mas partilho do que a doutora Catarina e a doutora Filipa já disseram. De facto, é muito comum chegarmos às consultas e perguntarem o que é suposto eu fazer, o que é preciso, ajudem-me, digam o que é suposto eu fazer.
Só que é muito como já disseram, ok, que há guidelines, nós temos a informação que os estudos e que a literatura nos diz, claro que sim, sabemos o que é se calhar o tempo recomendável de estar aqui nas redes sociais, por exemplo, que é o tempo que estamos aqui a debater. No entanto, cada criança, cada adolescente tem especificidades muito específicas, mesmo específicas de cada um deles, contextos, interações, e não há aqui uma decisão que nós, psicólogos, médicos, possamos ter. Isso acaba sempre por ser os papéis dos pais, nós podemos realmente aconselhar, mas no final a decisão nunca passa por nós, porque como a doutora Filipa disse, quem conhece melhor aquela criança ou adolescente são os pais e não nós que estamos nas consultas. Nós apenas transmitimos de facto o que é que nós sabemos, o que é que pode aqui ajudar ou pode estar a dificultar, também aqui no inverso, mas a decisão nunca passa e nunca pode passar realmente por nós. Bem, já chegamos a 1h45 de conversa. É uma situação infeliz destes debates que deixa sempre espaço para mais. Infelizmente nunca exaustamos todos os temas, mas também fica-se assim um pouco de curiosidade para virem a conhecer um pouco mais e certamente que eu Haja Saúde irá realizar muitos mais debates e conversas tão boas quanto esta. Da minha parte foi um prazer estar aqui a moderar e a ouvir todos os oradores. Foi certamente muita informação e conhecimento útil. Agradeço a Beatriz e a Haja Saúde mais uma vez. E antes de terminar, deixo aqui só então alguns segundos para uma intervenção final pontual por parte dos oradores. Se houverem algum comentário ou alguma final que queiram fazer para darmos fecho a essa conferência então. Se calhar começo eu. Queria agradecer muito este convite e realmente foi aqui uma conversa muito enriquecedora de perceber aqui outros pontos de vista e espero que continuem com este tipo de iniciativas porque realmente faz todo sentido e é extremamente importante. Muito obrigada. Agradeço também, tenho pena que na minha altura isto não existisse. Devemos ter pensado nisto mais cedo. Acho que o Haja Saúde por acaso já existia, mas não havia assim estes debates e agora é tudo tão interativo, não é? É tudo tão fácil de criar assim coisas novas. Parabéns, muito bem pela iniciativa. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, a gente aprendeu demais, eu falo por mim, assim, aprendi demais, ter a honra de conversar com pessoas como vocês, ver outra perspectiva do assunto, então muito grata pela oportunidade de estar aqui nesse momento. E é muito bom este tipo de iniciativas, por isso parabéns ao Haja Saúde por proporcionar um momento como este. Acho que todos nós aqui aprendemos bastante. Eu também partilho das opiniões que já foram dadas e de facto a outra perspectiva, aqui a parte da parte mais digital, de facto também traz aqui uma perspectiva que para nós também, mesmo em consultas e na interação com nossas crianças, nossos adolescentes, falo que na associação porque é mais onde estou em si, de facto foi um debate muito útil e acho que é útil para ambas as partes, tanto a psicologia da medicina como também a plataforma digital. Também agradeço pelo convite e espero que mais iniciativas como esta surjam, porque sem dúvida que é preciso alertar também aqui para a saúde mental e a necessidade, como a Lari disse, de priorizar aqui a saúde mental. Por fim, eu também gostava de agradecer o convite, gostei muito de debater este assunto, não só com outros criadores, mas com pessoas que lidam com estes problemas, porque, de facto, nós não temos essa perspectiva e eu acho que é mesmo muito importante, apesar de toda a gente falar e ter uma opinião sobre este tema, ter uma opinião clínica de pessoas que trabalham com isto diariamente, acho que é muito enriquecedor e de certeza que se vai refletir também nos nossos conteúdos e na nossa responsabilidade quando os estivermos a criar. Obrigada. Beatriz, não sei se quiseres encerrar em nome do Haja Saúde. Bem, eu não sou oradora, mas também para intervir, eu gostaria mesmo de agradecer a presença de todos os oradores. Efetivamente, considero que todas as intervenções foram mesmo pertinentes e interessantes. Criou-se mesmo aqui um confronto de perspectivas muito diferentes, que se calhar às vezes têm mais pontos em comum do que aquilo que nós possamos pensar ou coisas que devemos trabalhar em conjunto, pelo menos. Concordámos com a pertinência deste tipo de iniciativas e pretendemos continuar a difundir cada vez mais todos este tipo de assuntos.
E resta-me também agradecer à Associação de Debates Académicos da Universidade do Minho pelo excelente moderador e pela toda a disponibilidade e participação, e em último lugar a todos os participantes pela vossa presença e também participação ao colocarem dúvidas e questões. Muito obrigada. Então, se calhar dou por encerrada este debate e desejo a todos o resto de uma boa semana. Obrigada.